Boa noite, amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma noite nós estamos aqui com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, cada um que nos assiste. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Quero lembrar vocês, deixe os seus comentários, seus pedidos de orações para o nosso culto de quarta-feira, para que nós possamos estar orando e intercedendo por cada pedido que chega até nós. Também deixa lá o seu like para que o YouTube entenda que é importante, que é relevante aquilo que nós estamos fazendo, tá bom? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Quero convidar você nesse momento a curvar as vossas frontes, fechar os vossos olhos. Nós vamos ter uma palavra de oração e iniciar o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Vamos falar com Deus. Santo Deus, grandioso Pai, mais uma noite o Senhor nos permitiu estarmos aqui. Nós te louvamos, te bendizemos e te exaltamos, Pai. Fala aos nossos corações, Pai. Fala a cada um de nós segundo as nossas necessidades. Fala aos nossos corações. Fala segundo as nossas necessidades, ó Pai. Fala à tua igreja, fala ao teu povo, fala a cada um dos teus filhos. É o que nós te suplicamos nesta noite, Pai. Usa esta equipe de louvor, Senhor, que vai estar louvando aqui. O Senhor usa a vida de cada um deles como instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor fale conosco através dos louvores que vão ser cantados aqui nesta noite, Pai. Que este culto, Senhor, assim como os louvores, as orações, como os pedidos de cada um dos nossos irmãos que estão aí, Senhor, nas suas casas, que tudo isso possa subir, Senhor, com um aroma suave e agradável diante da Tua presença, e que esse culto seja aceitável diante do Senhor. É o que nós te pedimos nesta noite, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus nesse momento, amados. Você possa louvar ao Senhor com muita alegria e com muita gratidão diante de Deus nesta noite, e que você possa abrir o teu coração e com a tua voz você possa exaltar o nome do Senhor. Vamos louvar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá
Diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olho a mão direita, vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende minha prece, estou muito abatido. Livrar-me vem do forte tentador. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome, e então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo agora, oh, vem livrar minha alma, e cantarei quem me fizeste bem. Queridos, eu quero convidá-los nesta noite a abrirem a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 15 da palavra de Deus, onde nós iremos meditar na palavra de Deus. Quero convidá-los a acompanhar a leitura da primeira carta a Pedro, do capítulo 1, do versículo 1 ao 15, onde diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incontaminável, que jamais perecerá ou perderá o seu valor, guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação, preparada para se revelar no último tempo. Nisso vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para o louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Embora não o tendes visto, o amais, embora o não vede agora, credes nele e exultais com alegria inefável e cheio de glória, recebendo o objetivo final da vossa fé, a salvação da vossa alma. Desta salvação, investigaram e minaram diligentemente os profetas que profetizavam da graça que vos era destinada, para saber qual o tempo ou qual a circunstância que o Espírito de Cristo que estava neles indicava quando predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que os seguiriam, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para vós, e eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho,
coisas para as quais até os anjos desejavam atentar. Portanto, estando com a vossa mente preparada, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça, que vos oferece a revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhas da vossa ignorância. Antes, porém, como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. E no 16, pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Vamos falar com Deus. Grandioso Pai, maravilhoso, eterno e soberano Deus, nós te louvamos, te bendizemos e te exaltamos. Nós te agradecemos, Senhor, diante desta palavra tão maravilhosa e que o Senhor fale conosco nesta noite. Fale profundamente ao nosso coração, nos leve a observar a tua palavra, colocar em prática e que possamos ser, Senhor, permanentes na santificação da nossa vida, para que possamos, Senhor, ter uma vida de retidão e uma vida a qual seja plausível diante da presença do Senhor, Pai. Fala com cada um de nós, nos ensina, nos ademoesta, nos exorta nesta noite, tira de nós tudo aquilo que não lhe agrada. Abre as mentes e corações para entendimento da tua palavra nesta noite, através do teu Santo Espírito. É o que nós te suplicamos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amados, esta carta vizinha aqui, da primeira carta a Pedro, da vizinha da carta a qual eu falei pela manhã, do meio-irmão de Jesus, Tiago, também se inicia falando da palavra diáspora, ou seja, dispersão, aqueles que estão dispersos, né? Aqueles que estão longe, então, ali de Jerusalém, né? A qual Pedro se refere, aqueles que foram eleitos, achados, escolhidos por Deus, né? Na santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amados, também o apóstolo Pedro escreve esta carta para o fortalecimento dos fiéis de Cristo espalhado por toda a face da terra. Assim, a mesma necessidade que Tiago enxerga em falar ao povo, a necessidade da permanência na fé. Então o apóstolo Pedro fala também da aprovação, fala do final da fé, que é a salvação, mas a ênfase que eu quero trazer para esse texto, qual se encontra aqui no versículo 15 e no versículo 16, é a necessidade da permanência na santificação. Amados, e eu quero trazer então, diante desse texto, algumas verdades sobre esta questão, sobre a necessidade da santificação, porque ela é necessária. Amados, então o apóstolo Pedro se inicia a partir do versículo 3, dizendo: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amados, por que então a necessidade de uma vida de santidade? Primeiro, como ele diz, bendito seja Deus e Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos gerou de novo. Para quê? Para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Então nós não podemos mais viver como o velho homem. A primeira coisa que nós aprendemos é que quando nós nascemos de novo, nascemos em Cristo, o velho homem, a velha mulher, o velho adolescente, o velho jovem ficou para trás e tudo se fez novo. Então é esta, amados, a necessidade da permanência na santificação. A santificação, amados, de um crente salvo, alcançado pela graça em Cristo Jesus, não é um estilo de vida. Porque os estilos de vida, como eu disse de manhã, eles são pragmáticos. Os estilos de vida mudam de época em época. Mas a santificação em Cristo permanece a mesma ontem, hoje, vai ter que permanecer até que Ele volte. Porque a sua palavra não muda. E nós precisamos ser obedientes à sua palavra. Amados, e nós precisamos entender, então, o que o apóstolo o apóstolo Pedro está dizendo sobre essas questões de santificação. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender
é que nós nascemos para uma viva esperança. Nós não nascemos de novo para sermos igual nós éramos, para andarmos os caminhos que nós andávamos antigamente. É um grande erro cometido, amados, por aqueles que querem justificar a sua salvação através dos seus erros. Ah, mas se eu sou salvo para sempre, e então eu jamais posso perder a minha salvação, então posso viver de qualquer jeito. Sim, aquele que é salvo uma vez, salvo para sempre. Ok, ótimo, também creio nisso. Porém, aquele qual foi alcançado pela graça para ser salvo para sempre, busca uma vida de santificação também para sempre, até que Cristo volte. Os seus prazeres são nas coisas de Deus e não nas coisas do diabo. Então, amados, buscar ou ter uma vida de santificação, a necessidade de ter uma vida de santificação é a obediência à palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus não quer dizer obediência a um estilo de vida, não quer dizer obediência a um pragmatismo, ou seja, das coisas que estão sendo relevantes no momento que você vive. Ter uma vida de santidade é ter uma vida vivida para uma viva esperança, que é a volta de Cristo. É se portar e se colocar como uma noiva que foi escolhida para entrar no casamento com o noivo. Então, eu e você temos que viver como noiva de Cristo aqui nessa terra, a todo tempo nos preparando para nos tornarmos mais limpos, mais santificados, mais aperfeiçoados pela fé em Cristo Jesus, a qual nós falamos de manhã. Amados, então o apóstolo Pedro continua dizendo assim, para uma herança incontaminável, que jamais perecerá ou perderá o seu valor, guardada nos céus para vós. Uma vida de santificação, amados, é uma busca de uma herança que há de vir. Uma vida de santificação é um desejo insaciável de alcançar o céu. E como eu disse na quarta-feira, hoje vivemos uma geração que se preocupa muito mais com o inferno do que com a morada no céu. As pessoas se preocupam mais com a morte do que com a vida. Essa é a verdade, amados. Porque o inferno simboliza a morte e o céu significa vida. E Cristo diz, vinde a mim e vocês terão vida e vida em abundância. Então nós precisamos trazer para a nossa vida essa necessidade deste anseio, desse desejo de ter uma vida de santificação. E esta geração, amados, parece que está muito parecida com a geração do apóstolo Pedro, de Tiago, que por causa das questões dessa dispersão, desse distanciamento, que estavam longe uns dos outros, não estavam mais perto dos apóstolos, muito distante devido então à perseguição. Quando nós olhamos para isso, parece que eles estavam começando a ser enfraquecidos na fé, como vimos em Tiago, e também estavam deixando de lado a obediência à palavra de Deus, que é a santificação. Então o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte, olha, meus irmãos que estão espalhados por toda a face da terra, atentem os vossos ouvidos, atentem para isso. Cristo morreu e ressuscitou por vós, e os alcançou com a sua graça, não para que vocês voltem para o charco de lodo do pecado. Cristo morreu por vós e ressuscitou para que vocês vivam uma viva esperança, vivam uma nova vida, longe do pecado e ansiando a fazer o que é correto, ainda que iremos pecar. Mas o nosso anseio, o nosso desejo não deve ser pelo pecado. O nosso anseio e o nosso desejo, amados, tem que ser pelo céu. Esta herança qual Cristo nos deixou, amados, que é incontaminável, que jamais perecerá ou perderá o seu valor.
Mas parece, amados, que as pessoas não estão dando mais o valor devido. O céu não perdeu o valor, amados. Deus não perdeu o valor, eles continuam sendo a mesma coisa. São as pessoas que estão desvalorizando dentro do seu coração essa herança, que ela é incontaminável. O céu não pode ser contaminado, Deus não pode ser contaminado, mas as pessoas estão se distanciando, as pessoas estão ficando longe dessas coisas de Deus, ficando longe de uma vida de santificação. E quando nós ficamos longe, amados, de uma vida de santificação, o que significa ser uma vida de santificação? É uma vida de obediência à palavra de Deus, amados. Não é uma vida de religiosidade, não é uma vida de abstinência de algumas coisas como muitos ensinam. Cuidado com isso. Uma vida de santificação é uma vida de obediência à palavra de Deus, buscando a fazer tudo quanto nela está escrito. Isto é uma vida de santificação. E quando você busca fazer tudo quanto nela está escrito, você vai orar sem cessar, você vai meditar na palavra de Deus de noite e de dia, você vai buscar a fazer tudo quanto nela está escrito, você vai buscar a pregar a palavra de Deus na tábua do teu coração, aí pegar e escrever ela na palma das tuas mãos, para que você, todo instante, esteja presente na palavra de Deus. Amados, isto é uma vida de santificação. Então o apóstolo Pedro, através da sua carta, assim como ele falava com o povo daquela época, Deus fala conosco hoje, nós precisamos ter uma vida de santificação. É necessário ter uma vida de obediência à palavra de Deus, para que possamos, amados, entender a qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amados, quando nós olhamos lá para Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, para encaixarmos aqui, quando o apóstolo Paulo então escreve lá, dizendo assim, olha, portanto, eu rogo-vos, pois irmãos, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, qual é o culto racional que Deus seja. E ele diz também, continua dizendo, eu rogo-vos, pois irmãos, que não vos conformeis com este mundo, mas pela renovação das vossas mentes, vocês possam conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma vida de santificação que nos leva ao conhecimento da vontade de Deus. Primeiro, nós precisamos oferecer a nossa vida aqui neste mundo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é só uma parte, mas é todo o nosso ser, toda a nossa vida em obediência à palavra de Deus. Quando nós fazemos isso, nós buscamos a santificação, vivemos a santificação. Quando vivemos essa santificação que é incontaminável, esta herança maravilhosa que Deus nos deixou, um novo nascimento em Cristo Jesus para herdarmos o céu e habitar junto com Ele para a eternidade. Quando nós vivemos a vida, então nós conhecemos a vontade de Deus através da sua palavra. E então compreendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas sem santificação, amados, sem obediência à palavra de Deus, é impossível de compreender e ter renovação de mente. Somente, amados, em uma vida de santificação é que a nossa mente é renovada e é transformada por Cristo Jesus. Então, somente quando a nossa mente é renovada é que começamos a mudar as atitudes do nosso corpo. E então nós vamos a cada dia ficando mais distante do pecado e a cada dia mais próximo de Deus. E isso é uma vida de santificação. E quando termina a santificação? Até que você experimente a morte física, ou que Cristo volte antes de buscar a sua igreja. Enquanto nós vivermos aqui nessa terra, amados, precisamos ter uma vida de santificação, uma vida crescente, de busca em obediência à palavra de Deus. Nisso vos exultais ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristeçados por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para o louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo.
Amados, mais uma vez, assim como Tiago, o apóstolo Pedro então vem falar, que nós devemos nos alegrar, ter muita alegria diante das provações nos nossos dias presentes, porque essas provações é que traz a mim e a você a prova da fé que nós temos em Jesus Cristo. E é então assim, diante das provações, como o ouro diante do fogo é refinado, eu e você somos refinados diante das provações. E quando nós passamos diante das provações com obediência à palavra de Deus, é sinal que estamos vivendo uma vida de santificação. A obediência a Deus é santificação, amados. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Por isso nós não podemos desviar-se nem para a esquerda, nem para a direita. Nós precisamos permanecer na palavra de Deus. E as provações desse mundo, as tentações desse mundo, não são desculpas para que eu e você possamos nos desviar das verdades de Deus. Então, amados, são essas as verdades que Deus vem demonstrando através da palavra dele. Essas verdades a quais nós não podemos nos contaminar com este presente século. Essas coisas que são ensinadas nos dias de hoje, essas coisas que são pregadas, que você foi liberto por Cristo e Cristo já te deu a liberdade, ninguém mais impeça você de fazer coisa alguma, e você pode fazer todos os desejos do seu coração. Olha, tomem muito cuidado com isso. Embriaguez é pecado, sim. Sexo fora do casamento, antes do casamento, chama-se a Bíblia de fornicação, pecado. Sexo fora do casamento, a Bíblia chama de adultério. Sexo com várias pessoas liberal, a Bíblia chama de prostituição. Ter uma vida apegada a riqueza e bens, a Bíblia chama de avareza. Ter uma vida de não querer que outra pessoa se dê bem na vida, a Bíblia chama de inveja. Querer ter o que o outro tem, a Bíblia chama de cobiça. E assim poderíamos passar o resto da noite falando, amados. Isto não é ter uma vida de santificação, mas uma vida de santificação é buscar colocar em prática nas nossas vidas aquilo que está escrito lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, se eu não me engano, aonde vai falar os frutos da carne e do fruto do Espírito. Uma vida de santificação traz a mim amor, a você, amor, bondade, longanimidade, temperança, esperança, mansidão, domínio próprio. E a palavra de Deus diz que contra essas coisas não há lei. Mas aqueles que vivem segundo o curso deste mundo, ou seja, segundo os desejos de Satanás, e que vivem cometendo as obras da carne, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, disse: como eu já vos disse antes, escrito antes, os que cometem essas tais coisas não herdarão o reino dos céus. A quais são essas coisas? Luxúria, mentiras, bebedices, glutonarias, orgias, prostituição, inveja, tralalá, contra essas coisas que eu disse, quem comete essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, amados, a necessidade de nós termos uma vida de santificação, ela é de grande primórdia na nossa vida. Nós não podemos abandonar a santificação, porque sem santificação ninguém verá a face de Deus. Amados, quando nós olhamos aqui para o texto, diz: embora não o tendes visto a mais, embora não vedes agora, credes dele, exultais com alegria, inefável e cheio de glória, recebendo o objetivo final da vossa fé, a salvação da vossa alma. Uma vida de santificação tem que trazer a nós um amor incomparável a esse Jesus, amados, que nós não vemos. Tem que trazer a nós uma vida de santificação, uma fé
incomparável, uma alegria incomparável a Cristo. E quando nós olhamos para essas três colocações, amados, você vê como que a Bíblia ela se acasala uma palavra com a outra, e que não há uma para um lado e para o outro, as mesmas coisas que Tiago, com palavras diferentes, está dizendo a mesma coisa que o apóstolo Pedro está dizendo. Dizendo que nós precisamos ter alegria nas provações, muita alegria. Nós precisamos amar a Cristo pelo que Ele é, através da fé. A nossa fé tem que ser inabalável, nós precisamos ser firmes, nós não podemos ser inconstantes, porque se formos inconstantes, Deus não vai fazer nada em nós. Nós precisamos ter uma alegria diante dessas situações do tempo presente. Somente assim nós chegaremos ao resultado final, salvação da nossa alma. Então, amados, olha o que nós aprendemos com essas duas lições, aonde expressam essas verdades através de Tiago na manhã e através da carta de Pedro agora à noite. Sem a persistência na fé e sem a persistência na santidade, nós nunca chegaremos na etapa final, que é a salvação da nossa alma, porque isso tem que fazer parte da nossa vida. Sem fé ninguém agrada a Deus, sem santificação ninguém vê a face de Deus, amados. Então, amados, o que tem se ensinado, não todos, por favor, quando eu trago isso, os remanescentes de Deus sempre permaneceram e sempre vão permanecer. A igreja verdadeira de Cristo sempre existiu, continua existindo e sempre vai existir até que Ele volte. Ainda que uma grande parte pregue a mentira, a igreja de Cristo está presente para pregar a verdade. E eu e você fomos chamados para viver a verdade. Eu e você fomos chamados para ter uma vida de persistência na santificação. Ainda que o mundo lute contra essas coisas, amados. Ainda que o mundo ensine que isso não existe. Ensine os vossos filhos. Ensine eles a serem obedientes, serem temerosos a Deus. Ensine as vossas filhas que a coisa agradável a Deus é ela se guardar para um único homem, a qual é o seu marido, a qual Deus vai dar para ela. Ensine o seu filho, que é homem, a se guardar para a sua esposa, que é a mulher, a qual Deus vai dar para ele. E quando nós falamos isso nos nossos dias, amados, isso não soa agradavelmente na grande maioria dos ouvidos da nossa sociedade, porque diz que isso é babaquice. Como é possível curtir os prazeres da vida sem que possa haver esse relacionamento ao qual Deus condena, chamando de fornicação, de prostituição ou de adultério? Uma vida de santificação, amados, é uma vida de amor um pelo outro, sempre colocando o outro acima de nós. Mas o que a maioria das pessoas dizem, que primeiro nós temos que amar a nós mesmos. Eu tenho que se importar com quem se importa comigo, não é isso que a sociedade ensina? Mas Jesus está dizendo que nós devemos se importar com o nosso inimigo. Nós temos que orar e cuidar e interceder e ajudar aqueles que nos perseguem. Esta é uma vida de santificação, amados. É uma vida de obediência à palavra de Deus. Só que esses princípios e valores, essas verdades de Deus, que estão aqui colocadas dentro da palavra de Deus, não estão mais sendo explicitadas às pessoas lá fora por muitos líderes e por muitas igrejas. Mas eu e você, como arautos de Deus, precisamos anunciar a esta geração presente: olha, vocês foram chamados para viver uma nova comunhão, uma viva comunhão com Deus, diferente do que era lá atrás. Vocês foram chamados para ter uma vida de santificação. Vocês foram chamados para ter uma vida de abandono do pecado e foram chamados para ter uma vida de obediência à palavra de Deus, a qual é a santificação. Mas essas colocações e essas verdades, amados, já não são muito mais bem-vindas a grande parte desta geração presente. Porque essas pessoas estão sendo engodadas
enganadas, as suas mentes têm sido cauterizadas por falsos mestres. E o apóstolo Pedro, se você continuar lendo a sua carta, a sua segunda carta, ele vai ser muito enfático quanto a isso, falando que as pessoas vão ser enganadas por falsos mestres, mas que eu e você, que buscamos uma vida de permanência na fé, uma vida de permanência na santificação, vamos então estar revestidos da armadura de Deus e vamos ser capazes de discernir o certo do errado e permanecer na santificação, que é a obediência à palavra de Deus. Dessa salvação, investigaram e minaram diligentemente os profetas que profetizavam da graça que vos era destinada, para saber qual o tempo, qual circunstância que o Espírito de Cristo que estava neles indicava quando predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que o seguiram. O apóstolo Pedro está dizendo assim: olha, dessa salvação a qual vocês experimentam, os profetas que morreram lá atrás, os homens e mulheres de Deus, a qual os profetizavam, eles investigaram e minaram diligentemente isto, para saber qual o dia, quando seria indicativo que essas coisas haveriam de acontecer, quando o sofrimento de Cristo e as suas glórias vindouras de Cristo também iriam acontecer. E ele diz o seguinte, amados, que agora nós, a mim e a você, foram revelados através desses que experimentaram, e eu e você sabemos disso através da palavra de Deus. Então, amados, tudo que tinha que ser revelado para que nós tenhamos uma vida de santificação, já foram diligentemente investigadas, já foram diligentemente, estudadas pelos santos homens de Deus e foram expostas aqui para que eu e você compreenda isso. Por isso, então, o apóstolo Pedro continua dizendo a partir do versículo 13: portanto, usando um termo jurídico, agora vocês já sabem, vocês já conhecem, vocês já sabem onde quero chegar. Portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Outra, amados, verdade aqui, explícita na palavra desta carta a Pedro: permanência na santidade é estar com a mente convicta e firme que a nossa maior revelação chama-se Jesus Cristo, que Ele é o suficiente para nós, que a sua graça é suficiente para a nossa vida, e uma vida de santificação requer esta plena confiança em Cristo Jesus, que Ele é totalmente suficiente para prover todas as nossas necessidades, que Cristo tem poder suficiente para conduzir a minha casa, a tua casa e a nossa família, que Cristo tem o poder suficiente para reger esse mundo com todos os seus poderes e todos os seus principados. Precisamos crer inteiramente que Jesus tem poder para salvar o mais torpe pecador quando confessa os seus pecados, se arrepende verdadeiramente e apresenta a Ele com o coração quebrantado e contrito. Precisamos crer inteiramente que Jesus tem poder para nos levar para a sua eterna morada, e que a sua graça é o suficiente para vivermos aqui nesse mundo tenebroso, neste mundo que jaz no maligno, esse mundo que já descansa, que já dorme no maligno, que precisamos confiar em Cristo, apesar das tribulações, apesar das provações e apesar das tentações, precisamos confiar inteiramente em Cristo, porque somente Ele é que oferece revelação para nós, amados, através da sua própria vida. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância.
Amados, uma vez alcançado pela graça, dentro da verdade que Ele demonstra, a qual fomos chamados para uma nova vida, então, como filhos obedientes, nós não podemos mais voltar a viver nos desejos das nossas carnes, ou no desejo da nossa carne, falando individualmente. Isso é concupiscências, desejos carnais. Filhos de Deus, obedientes, que obedecem à palavra de Deus, que buscam uma vida de santificação, não vivem segundo o desejo da carne, mas vivem segundo a vontade de Deus. Vamos voltar um pouquinho lá para Romanos. A partir do versículo 5. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amados, quando nós olhamos para isso e o que o apóstolo Pedro então está dizendo aqui na sua carta, é que eu e você necessitamos ter uma vida de abstinência dos nossos desejos carnais. Pois quando vivemos segundo a nossa própria vontade, é impossível de nós agradarmos a Deus. Porque os desejos da carne geram morte, mas viver segundo a vontade de Deus, que é a vontade do Espírito, isso nos traz vida e vida em abundância. Então isto é, amados, viver uma vida de santificação, é viver uma vida de obediência a Deus e não uma vida de obediência aos meus próprios desejos. Para ter uma vida de santificação, eu preciso ser obediente a Deus, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Então, para nós encerrarmos, amados, ele diz o seguinte, aqui, no finalzinho, né? Concupiscências que tenhais na vossa ignorância. Eu e você, antes de ouvir a Cristo e conhecer a tua palavra, éramos ignorantes. E não era imputado sobre nós. Porém, é isso que a palavra de Deus diz. Será muito mais duro para quem conhece do que para quem não conhece. Você é conhecedor. Você que nos ouve nesta noite e que já nos ouviu antes. Ou você mesmo, que já faz parte da liturgia desta igreja ou de uma liturgia de outra igreja, que já faz parte de uma membresia de outra igreja, mas que está nos ouvindo hoje. Se você ainda vive debaixo dos desejos da sua carne, a palavra de Deus convida você hoje a mudar de vida, a deixar os vossos desejos e a passar a ter uma vida em obediência a Deus como filho obediente. Porque nós não fomos chamados para viver na ignorância do nosso passado. Nós fomos chamados para viver uma nova vida em Cristo. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito, sede santos, porque o vosso Pai é santo. Se somos filhos de Deus, e se a santificação é a obediência à palavra de Deus, então santificação não é um estilo de vida, é obrigação e dever de todo cristão. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo o seguinte: antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento, em toda a vossa maneira de ser. E por que nós temos que ser assim? Porque Deus é assim, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele é compassivo, Ele tem domínio próprio, Ele tem temperança, Ele é manso, Ele é humilde. Então nós temos que também ter esses atributos que nós chamamos de atributos comunicáveis. Aí você fala assim, mas então eu tenho que ser tudo que Deus é? Não, você não será onisciente, onipotente, nem onipresente.
e alguns outros atributos que só pertencem a Deus. Mas esses atributos comunicáveis, que é o amor, a bondade, a longanimidade, a compaixão, a misericórdia, a benevolência, e todos esses atributos nós precisamos ter e praticar na nossa vida, em obediência à palavra de Deus. E tudo aquilo que Deus não é, mentiroso, invejoso, lascivo, idólatra, avarento, adúltero, fornicário, homicida, prostituto e tal, essas coisas não podemos ser, porque quem nos chamou e alcançou pela graça foi Ele, e assim como Ele é santo, nós precisamos ser santo. Por quê? Porque a sua palavra de Deus diz. Esta então é a última verdade que nós aprendemos, que santidade, amados, ter uma vida de santificação não é um estilo de vida, é dever e obrigação de todos aqueles que foram chamados por Deus. Que você possa guardar isso no seu coração, nesses dias tão difíceis que nós vivemos, aonde infelizmente há pregações para todos os gostos, há igreja para todo tipo de gente. Que eu e você possamos ter uma vida de busca incansável a ter uma vida de santificação. E ter uma vida de santificação significa obediência à palavra de Deus. Que eu e você sejamos esses filhos obedientes, que possamos ter na nossa vida a santificação em toda a nossa maneira de ser e de viver, no nosso falar, no nosso olhar, no nosso comer e no nosso vestir, porque foi para isso que eu e você fomos chamados. E é necessário, amados, ter uma busca e uma vida de santificação, porque sem a santificação ninguém verá a glória de Deus. Deus abençoe, uma excelente noite, uma ótima semana debaixo da graça e das potentes mãos do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue falando no decorrer desta noite, no decorrer dessa semana, ao coração de cada um de vocês. Deus abençoe poderosamente. Lembrando a vocês, deixem os seus pedidos de orações para o nosso culto de quarta-feira. E se você que está passando por uma necessidade, tiver o desejo de falar comigo, sempre estarei à disposição dentro daquilo que a palavra de Deus puder me ajudar e levar você a ser orientado nela, sempre estarei à disposição. Que Deus abençoe, os livre e os guarde. Uma excelente semana. Vamos falar com Deus neste momento. Senhor, grandioso Deus, soberano e eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos por este momento. Nos despede agora debaixo da tua graça, nos dá uma semana guardada e protegida pelas tuas mãos. Visita cada lar, cada casa, cada família, Senhor, que nos assiste nesta noite. Leve da tua paz, leve do teu convencimento, derrama da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade sobre a vida daqueles que o buscam e o temem, Senhor. Nos dá uma semana guardada e dirigida pelas tuas potentes mãos, é o que nós te suplicamos no nome santo de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam presentes aqui em cada coração e com cada um dos nossos irmãos espalhado por toda a face da terra, de hoje para todos sempre. Amém. Deus abençoe, uma ótima noite. Vamos encerrar o nosso culto com um louvor. Que Deus os abençoe. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Deus poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Deus poderoso. Que era, que é e que há
Deus poderoso, justo, justo, justo é o Senhor, Justo é o Senhor, Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. justo, justo, Justo é o Senhor. forte, forte, forte é o Senhor, o Senhor, Forte é o Senhor, Deus poderoso. forte, forte,